Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia na perspectiva do vestibular da UF. Se eu não me engano, é no próximo final de semana, né? Então, qual que é o papel da filosofia? O papel da filosofia é estimular o espírito crítico. Portanto, ela não pode assumir uma atitude dogmática, como se fosse a dona da verdade, nem doutrinária, nem para doutrinar, nem fazer proselitismo algum. Ela deve apresentar de maneira plural, ou seja, a diversidade, as teorias diversas e estimular a discussão, porém de maneira sistemática e com método, ou seja, com um caminho bem estabelecido. É justamente esse potencial de diversidade de abordagens e de variedade temática que permite o exercício da função crítica da filosofia, que é criticar, questionar e tentar ir até a raiz dos problemas. Por isso é importante que o programa não seja restritivo, mas contemple uma multiplicidade de temas, sempre com preocupação de permanecer dentro da especificidade dos temas genuinamente filosóficos. Parece-nos que hoje essa é uma tarefa pedagógica da reabilitação da filosofia no ensino médio, apesar de que, recentemente, com a reforma do ensino médio, provavelmente a filosofia deve deixar de ser uma disciplina obrigatória. Pois tal reabilitação da filosofia tem como objetivo contribuir com a restituição do rigor do pensamento e com a formação de um repertório cultural mais crítico, mais humanístico, que saliente momentos marcantes do pensamento ocidental e das instituições construídas no seu contexto. Também cumpre-lhe despertar habilidades e resgatar nossa cidadania enquanto participação consciente, crítica e construtiva no interior do corpo social. O conteúdo da filosofia deverá ser abordado em duas grandes sessões no vestibular da UF, né? A questão do conhecimento e a questão da ação. E tem também o eixo temático da filosofia grega. Então, no âmbito do conhecimento, na seção do conhecimento, o estudante vai se deparar com tópicos selecionados da filosofia grega, medieval e moderna, tomando contato com questões fundamentais para a formação do pensamento ocidental e com disciplinas que se tornaram fios condutores desse longo processo, como a lógica, o estudo da forma correta de raciocinar, a metafísica, que é o estudo daquilo que está além do mundo físico, o estudo do ser enquanto ser, ou o estudo do pensamento, ou o pensamento do pensamento, a teologia, o estudo de Deus, e a teoria do conhecimento, sobre como conhecemos, o estudo do conhecimento. Já no campo da ação, nessa sessão, que consta da terceira parte do programa do vestibular da UF, o estudante deverá estudar tópicos selecionados relativos à ética, à questão do comportamento, dos costumes e à filosofia política, sobre a questão do governo, das formas de organização política delineadas e teorizadas ao longo da história da filosofia, tendo a oportunidade de conhecer e discutir algumas ideias fundamentais da formação de nossa cultura política pública, como as ideias de democracia, que significa governo do povo, de legalidade, daquilo que está de acordo com a lei, se a lei é justa e legítima, ou se a lei vai contra a justiça e a legitimidade, a questão do poder, quem deve ter o poder, como deve ser usado o poder, a questão do dever moral, como nós devemos nos comportar, quais são as regras de comportamento que devem ser estabelecidas, a questão da liberdade, se somos ou não livres, qual que é o limite da nossa liberdade, a questão das virtudes, a disposição para a prática do bem, o que é o bem, como fazer o bem. Então a filosofia política preocupa-se com a natureza e os fundamentos do Estado, dessa instituição que foi criada para regulamentar as relações sociais e entre os indivíduos na sociedade, especialmente com a justificação da autoridade política diante dos cidadãos. Qual que é a legitimidade e a legalidade do governo ou do governante perante os cidadãos, perante os governados, os súditos e aqueles que a ela se submetem. A ética, como estudo filosófico do pensamento e das ações morais, do comportamento, propicia um contato com as ideias que justificam as decisões humanas e outras que esclarecem os fundamentos dos problemas e respostas morais. Então, isso é um pouquinho aí da filosofia que cai no vestibular da UF. Agora vamos entrar um pouquinho na questão da filosofia grega. Já no eixo temático da filosofia grega, em um primeiro momento, procura-se apresentar, ou as questões vão abordar para os estudantes, a especificidade
histórica do surgimento da filosofia na Grécia Antiga. É algo genuinamente grego, mas ao mesmo tempo que sofreu influência de várias outras culturas. Com isso também será possível mostrar a demarcação própria da filosofia ante os outros saberes. Qual que é a diferença entre filosofia, ciência e religião? Sobretudo em relação ao pensamento mítico, que é um pensamento mais baseado na fé, na religião e cujas explicações são mais frutos da imaginação, enquanto a filosofia tenta ser um saber racional, uma justificativa ou justificação racional da realidade. Em um segundo momento, os estudantes serão apresentados, a partir de textos dos próprios filósofos, aos problemas que compõem ou compuseram uma tradição filosófica no pensamento antigo. Nesse sentido, o embate entre o mobilismo, tudo muda, até bermuda, tudo passa, até a uva passa, tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista, apesar de que até esses estão passando. Aqui em Uberlândia já não temos cobradores nos ônibus, ou já está deixando de existir. E nos Estados Unidos já tem o Uber que dirige sem motorista, né? Então está acabando essas profissões aí. Então o mobilismo de Heráclito, o imobilismo de Parmênides, ou seja, nada muda, o ser é, o não ser não é, o ser existe, o não ser não existe, o não ser é nada e o nada não pode sequer ser pensado. Tentando pensar em nada, nós já estamos pensando em alguma coisa. A própria palavra nada não pode designar aquilo que ela quer dizer, porque a palavra nada é alguma coisa e o nada não existe, não pode nem ser pensado, segundo Parmênides. Por isso não há movimento, porque se houver movimento, o ser deixa de ser, se transforma em não ser, e o não ser, como ele disse, não existe. O não ser é nada e o nada é impossível. Bem como uma possível síntese dos dois realizada por Platão, quando ele diz que esse mundo sensível é o mundo de Heráclito, da mobilidade, onde tudo é passageiro, efêmero, nada dura, tudo passa. Enquanto o mundo das ideias, o mundo inteligível, o mundo perfeito das ideias e formas, é um mundo onde tudo permanece sempre o mesmo, é o mundo do ser, é da perenidade e da verdade. São exemplares de soluções diversas para um problema central entre os gregos. Por fim, a partir da crítica de Aristóteles a Platão, vai questionar o idealismo platônico e vai dizer que, na verdade, a verdade das coisas, a essência das coisas não está no mundo superior, no mundo inteligível, mas nesse próprio mundo. Mas aí a gente tem que aprender a diferenciar entre a substância e o ocidente, entre a aparência e a essência. A aparência é aquilo que muda, a essência é aquilo que permanece, é aquilo que faz de um ser o que ele é na sua metafísica. Nessa crítica de Aristóteles a Platão, será possível analisar as condições segundo as quais se constituiu mesmo sobre o ser, o estudo do ser, daquilo que é, daquilo que existe. O saber de uma ciência sempre a partir das 4 causas. Segundo Aristóteles, tudo que existe tem 4 causas. A causa material, que é a matéria daquilo que a coisa é feita. A causa formal, que é a forma, ou seja, a essência da coisa. A causa eficiente, ou seja, quem fez a coisa, e a causa final, ou seja, para que a coisa existe. Então são as 4 causas aí de Aristóteles. Além disso, será possível fornecer aos estudantes as regras próprias do pensamento formal, da lógica, do pensamento correto, a fim de que eles, com a lógica, compreendam as regras a que qualquer raciocínio deve submeter, segundo o pensamento de Aristóteles, aí já na lógica aristotélica. Então, isso aí é um pouco, A grande preocupação deles no primeiro momento é o significado do termo filosofia, que significa amor à sabedoria. O nascimento da filosofia ela surge mais ou menos no século VI a.C. na Grécia, mais precisamente na região de Mileto, ali na Jônia, na região da Jônia, na cidade de Mileto, com Tales. E muitos dizem que ela é filha da polis, da cidade-estado, que tem um espaço público que é a ágora, onde se pode discutir e questionar todas as coisas e criticar e pôr as ideias e os pensamentos ao crivo da opinião pública. E aí então, com esse espaço, surge um questionamento a tudo, inclusive à religião, aos mitos, e aí começa a surgir uma nova forma de tentar explicar as coisas de forma racional. Então, as 3 principais teorias sobre o surgimento da filosofia, a primeira diz que há uma ruptura entre mito e logos, são 2 coisas completamente distintas. A filosofia nasce como logos, como pensamento racional, que rompe como pensamento mitológico, a narração sobre as origens baseadas na fé, ou baseada na fé e na imaginação.
Essa teoria hoje não é mais aceita. Tem a teoria do milagre grego, que diz que a filosofia é uma criação do gênio grego, é uma invenção genuinamente grego, como se eles tivessem criado a filosofia do nada, sem usar as tradições, a cultura e a história de outros povos como influência para poder desenvolver o seu próprio pensamento. Então tem essa teoria, né, a continuidade. Tem a teoria também da continuidade entre o mito e o logos, ou seja, que no pensamento mitológico há uma razão, assim como também no pensamento racional há aspectos mitológicos. E tem a questão do mito noético, ou seja, um mito que tem uma essência, uma razão e uma lógica que o permeia. E o surgimento político da filosofia. Muitos teóricos dizem que ela surgiu graças ou como filha da polis, desse ambiente, desse espaço que permite ou propicia o questionamento, a crítica, a dúvida e fomenta, inclusive isso, a divergência. Então, e outros dizem que ela nasceu do espanto. O próprio Platão e Aristóteles vão dizer que ela nasce do Talma ou Talmazen, que é a capacidade de se espantar, de admirar com as coisas, e que as pessoas vão perdendo à medida que o tempo passa, aquele espanto que a criança tem ao olhar as coisas e se maravilhar, e ao mesmo tempo se perguntar por quê. Inclusive elas são muito chatas nessa fase, ou são muito questionadoras e a gente compreende como chato. Por quê? Porque a gente já se acostumou a não questionar as coisas, a não admirar as coisas e a não querer saber o porquê das coisas. Então, é nesse sentido que a filosofia funciona desde o seu nascimento, e é assim que os teóricos a veem, com essa capacidade de se espantar, de se admirar e de contemplar o mundo com outros olhos a partir de outras perspectivas, né? Então tem essa hipótese, que é a hipótese aristotélica e também platônica do surgimento da filosofia como espanto, como Talma, como Talmazen. Os pré-socráticos são aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates, começa com Tales de Mileto, e alguns dizem que termina com Demócrito, outros dizem que os sofistas estão ali no período antropológico, mas ainda alguns dizem que ainda são pré-socráticos, porque vieram antes de Sócrates, outros não, que eles já abordam outras temáticas, que inclusive serão as temáticas abordadas de Sócrates para frente, Platão, Aristóteles. Então, entre os pré-socráticos, nós temos o Parmênides, que fala da imobilidade do ser, que o ser não se move, que o ser é e o não ser não é, o não ser não existe, o não ser é nada, e o nada não pode sequer ser pensado, e por isso ele é imóvel, porque se ele se mover, o ser deixa de ser, se ele deixar de ser, ele se transforma em não ser, e o não ser não existe, o não ser é nada, e o nada não pode sequer ser pensado. Tentando pensar em nada, já estamos pensando em alguma coisa. A própria palavra nada não pode designar aquilo que ela quer dizer, porque a palavra nada já é alguma coisa, e o nada seria algo que não existe, não poderia ser nem uma palavra. Então ele vai dizer que existe uma aparência da realidade que aparentemente muda, que transforma, mas essa aparência é ilusória. A gente tem que buscar as essências das coisas. E os nossos sentidos nos enganam, por isso nós não podemos confiar neles, e são eles que fazem com que a gente ache ou tenha a impressão de que as coisas mudam, de que elas transformam, de que elas estão em constante movimento. Já para Heráclito há um eterno fluxo, uma eterna mudança, há uma multiplicidade e uma unidade entre os contrários. Os contrários se complementam, segundo Heráclito. Os contrários, na verdade, eles se atraem, se distraem, se contraem e geram todas as coisas. Ele vai dizer que a guerra é a mãe de todas as coisas. Ele vai dizer que é impossível entrar duas vezes dentro do mesmo rio, porque na segunda tentativa de entrar no rio, nem você nem mais o rio serão os mesmos, porque tudo muda, tudo passa, tudo está em constante transformação. É por isso que o carioca, quando ele sai do Rio de Janeiro, ele nunca mais consegue voltar, porque é impossível entrar duas vezes dentro do mesmo rio, né? Então, isso é para compreender como os pensadores pré-socráticos buscaram explicações racionais, não mais baseadas no mito, na fé nem na religião, para o conhecimento da natureza e da realidade, tendo como problemas centrais a constante mudança percebida pelos sentidos humanos, e a recusa dos sentidos como fonte segura de conhecimento na perspectiva parmenídica de Parmênides.
Então o pensamento de Parmênides afirma a imobilidade do ser, que o ser não muda, porque se ele mudar ele deixa de ser, se ele deixar de ser ele se transforma em não ser. E a identidade entre o ser e o pensar, em oposição à aparência, a aparência que muda e que é ilusória, que é algo que é captado pelos nossos sentidos e que nos engana, fazendo a gente acreditar que essa aparência é a verdadeira realidade, quando ela é só uma ilusão dos nossos sentidos, que é fruto das opiniões formadas pelos homens a partir dos sentidos. Então aí já começa a surgir uma diferenciação entre doxa e episteme. Doxa é a opinião vem dos sentidos, e opinião é igual o toba, igual o botão, cada um tem o seu, e baseado nos sentidos, e é enganosa. Enquanto a episteme é o conhecimento que é universal, que é válido em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. O pensamento de Heráclito já vai numa outra perspectiva, é uma reflexão que afirma a mudança constante, que tudo muda, né, que é um eterno fluxo, uma eterna mudança, uma eterna transformação. Então isso é o fundamento do conhecimento, é uma dinâmica perpétua, admitindo tanta multiplicidade, há uma inumerável consideração e constituição de seres, enquanto para Parmênides só existe o ser. Então é uma unidade, só o ser que existe, o resto tudo não passa de ilusão, de aparência, de doxa, de opinião. Admitindo tanto a multiplicidade dos seres quanto a unidade, ou seja, a multiplicidade e a contrariedade, a contradição, a oposição das realidades, do quente, do frio, da justiça e injustiça, do bem e do mal, tudo isso é complementar. Uma coisa não existiria sem a outra, os contrários são complementos. Não existiria o bem se não existisse o mal, não existiria o mal se não existisse o bem, não existiria o frio se não houvesse o calor, não haveria o calor se não houvesse o frio, e assim sucessivamente com todos os contrários, segundo o Heráclito, né? Então há essa unidade da realidade dos contrários, e a guerra, a mãe de todas as coisas, seria ela que produz tudo no universo. E a harmonia garantidas pelo logos, pela razão, pelo pensamento racional, pelas racionalidades desenvolvidas na Grécia. Agora temos o Sócrates, que também é filósofo grego, já do período antropológico, quando a filosofia se volta para o homem e deixa a natureza dos naturalistas, os pré-socráticos, que estavam preocupados com a arqué, com o princípio origem de todas as coisas. Agora, a partir de Sócrates, a preocupação vai ser em compreender o homem, qual que é a essência do homem. E o Sócrates vai dizer que a nossa essência é a nossa alma. É ela que é a verdade. O nosso corpo é o cárcere da nossa alma. Nossa alma está aprisionada no nosso corpo por algum tempo. Depois Platão vai ir mais adiante nessa teoria. O oráculo de Delfos diz que Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia. E aí foram procurá-lo. E Sócrates, então, depois de questionado se ele era o homem mais sábio de toda a Grécia, o povo querendo aprender algo com ele, ele vai dizer, peraí, como é que eu sou o homem mais sábio de toda a Grécia se a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada? E aí ele, refletindo sobre isso, ele chega a uma conclusão. Pelo menos eu sei que não sei. A maior parte das pessoas não sabem e acham que sabem. Eu pelo menos sei e reconheço a minha ignorância. Os outros não sabem e não reconhecem a própria ignorância. Então ele acaba sendo julgado e condenado à morte, a tomar um veneno chamado cicuta, porque ele foi acusado de corromper a juventude e ensinar o ateísmo, questionando os deuses da cidade, o politeísmo grego, essa visão de Deus, ou dos deuses antropomórficos, onde os deuses tinham os mesmos vícios e os mesmos erros, cometiam as mesmas falhas que os humanos. Então ele vai trabalhar com a questão da ironia. O que é a ironia socrática? Ele começa questionando o indivíduo, fingindo que não sabe, e tentando arrancar dele a informação, né? Fazendo com que o seu interlocutor fale ou exponha a sua teoria. Aí ele vai levando essa teoria até uma aporia, ou seja, até um problema, até uma encruzilhada, onde dali não dá para continuar indo naquela linha de raciocínio. E aí é onde ele começa a mostrar para o sujeito, o interlocutor com quem ele está conversando, que aquela pessoa não sabe aquilo que acha que sabe. Geralmente é com algum sofista que ele está dialogando nos diálogos platônicos. E aí começa o processo da maiêutica, que é a arte de dar à luz. Ele que ensina, ele diz que não ensina nada a ninguém, até porque ele não sabe de nada, ele só ajuda as pessoas a parir as próprias ideias. Ele tem o mesmo serviço da mãe. A mãe era parteira, ajudava as mulheres a parir bebês. Ele dizia que também era um parteiro, mas um parteiro diferente, um parteiro de alma, e ajudava as pessoas a parir a verdade e o conhecimento que estava dentro da própria alma. Então a nossa alma é a nossa essência, e ao mesmo tempo a verdade e o conhecimento encontram-se na nossa alma. Por isso ele dizia, conhece-te a ti mesmo. Então
Nesse campo ele vai dizer que a ética e o conhecimento estão intimamente ligados, ou seja, se você sabe o que é o bem, você consequentemente vai fazer o bem. Se você não sabe o que é o bem, você consequentemente não vai conseguir produzi-lo, provocá-lo e agir de forma correta. Então há uma íntima ligação entre ética e conhecimento. As pessoas só fazem o mal por ignorância, não por maldade, vai dizer o Sócrates. Isso foi muito questionado pela ética posterior. Então, o Sócrates ele modifica o eixo das questões propostas pelos pré-socráticos, que é a questão da arqué, ou seja, a questão sobre o princípio eixo das coisas, do cosmos, né? E direciona as questões filosóficas para temas como a ética do comportamento, a formação moral dos costumes, os limites do conhecimento, até onde e até o que a gente pode conhecer, e para a formulação de conceitos universais em oposição ao relativismo dos sofistas. Eles que tinham uma perspectiva relativista, tudo é relativo. O próprio Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, cada cabeça uma sentença, cada pessoa tem uma percepção diferente da realidade, cada percepção dessa é a verdade para aquela pessoa. Então, por isso é importante a retórica oratória, a arte de falar bem, porque senão é uma verdade universal, o que importa é você convencer os outros da sua verdade, que é relativa. Então, é isso que pensava os sofistas. Então, a maiêutica, o parto das ideias, é o reconhecimento do não saber pela ironia, onde ele finge não saber e começa a questionar, indagar os seus interlocutores, e a ausência de resposta às questões levantadas. Então ele vai levando a pessoa a chegar em encruzilhadas, ou seja, a pontos onde a linha de raciocínio dela não dá para continuar, porque senão vai começar a entrar em contradição. E isso constitui o fundamento do pensamento de Sócrates, o pensamento socrático. Então, a mensagem do oráculo de Delfos dizia: conhece-te a ti mesmo, e vai dizer também que o Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Ele vai dizer: peraí, eu só sou mais sábio, se é que de fato sou, porque eu sei que não sei. E os outros, a maior parte das pessoas, não sabem e acham que sabem. Então o julgamento define a missão de Sócrates. Isso é um pouquinho aí da filosofia pré-socrática, da filosofia antiga, da filosofia grega, de Sócrates, da origem da filosofia. Num próximo vídeo eu vou trabalhar mais questões relacionadas ao vestibular da UF. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo conseguir terminar isso até domingo, o post desses vídeos com todo o conteúdo para vocês acompanharem aí e fazer a prova e conseguirem fechar. Alguns alunos meus já conseguiram fechar em outros anos, graças às minhas aulas em sala de aula. Agora eu estou tentando fazer isso por aqui para criar um canal aí com outras pessoas que não podem ser meus alunos em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima.